Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia para vocês. Eu sou o apóstolo, doutor, imperador Salomão, sou um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, ministro do Evangelho pela graça de Deus, porque Deus me escolheu e me chamou. Eu sou um evangelista internacional e sou um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou também um missionário brasileiro aqui nos Estados Unidos da América, em New York City, em Nova York. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais longo para vocês, vou precisar fazer um vídeo um pouco mais longo, então eu peço que você tenha paciência para que você possa ouvir essa palavra, porque é uma palavra muito importante, uma palavra relevante para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho visto muitos vídeos aqui no YouTube falando a respeito do fim do mundo. E um vídeo me chamou muita atenção porque havia uma mesa de pastores discutindo a respeito do fim do mundo e afirmando que o fim está próximo. É claro que o fim do mundo, a cada dia, ele se aproxima. Porém, a volta do Senhor Jesus Cristo ainda não é chegada. Porque existem alguns sinais que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo deu para que nós identifiquemos quando realmente o fim dos tempos estiver se aproximando. E eu quero mostrar para vocês, não da minha cabeça, nem da minha boca, mas da palavra de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo fala a respeito do sermão profético e da destruição do templo. No versículo 1, Mateus 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos já ficaram atônitos. Agora, o princípio das dores, ele fala sobre um outro tema na mesma palavra. Versículo 3, no Monte das Oliveiras, já em outro lugar, achava-se o Senhor Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá. Que sinal? Olha a pergunta que eles fizeram, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles fizeram a seguinte pergunta para o Senhor Jesus: dize-nos quando sucederão essas coisas? Quando isso vai acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, olha a resposta do Senhor Jesus, vede que ninguém vos engane. Aí no versículo 5, Mateus 24, 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Irmão, presta atenção nessa palavra. Versículo 6. Mateus 24, versículo 6. Para ninguém enganar você e ficar falando bobagem. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, irmãos. Porque, preste atenção em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 10 de maio de 2024. Eu não tenho compromisso com like, não tenho compromisso aqui com curtidas. Meu compromisso não é com pessoas se inscrevendo em meu canal. Muitos vídeos meus aí no meu canal, neste meu canal, tem 8 visualizações, 10 visualizações. Tem vídeo que tem 2 visualizações, 5 visualizações. O vídeo mais longo, o vídeo mais visualizado do meu canal tem 600 visualizações.
O meu compromisso não é com likes, não é com curtidas, não é com inscritos. O meu compromisso é com a pregação genuína da santa palavra de Deus. Porque este mesmo Deus pode fazer com que o meu canal, se eu for fiel a ele, a sua palavra, pode fazer com que o meu canal tenha 20 milhões, 50 milhões, 250 milhões de seguidores. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então você não deve se preocupar, não deve se assustar com muitas coisas, muita bobagem, a verdade é essa, que está sendo falada no YouTube, mas o fim do mundo ainda, meus irmãos, eu quero dizer isso para vocês, ainda não está próximo. Quero mostrar uma outra escritura também, queridos, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 4. Aqui é Bíblia, não vou ficar falando nada da minha cabeça, nem da minha boca, eu vou mostrar a palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Aqui não está falando da palavra de Deus, está falando de qualquer palavra idiota que pessoas falem que o fim está próximo. Não é para você se mover por causa disso. Quer por epístola. Então Paulo está falando que ele mesmo não vai escrever nenhuma carta a respeito disso, porque o Espírito Santo de Deus estava testificando no coração dele que ainda não era chegado o fim do mundo. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Olha o que a palavra está dizendo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa cair da fé, sair da presença de Deus, abandonar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ela é um apóstata, quer dizer que ela caiu da fé, ela abandonou, ela estava no evangelho antes e abandonou o evangelho, por exemplo, por causa da perseguição. Então aqui ele está dizendo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observe, meu irmão amado, em nome do Senhor Jesus, aqui eu estou pregando para você sem corte. Meus vídeos não tem corte, meu vídeo é direto. Então eu quero que você preste muita atenção, porque eu estou me organizando aqui segundo o Espírito Santo de Deus para mostrar para você exatamente as palavras que Deus quer que você saiba. Porque muitas pessoas têm falado a respeito de muitas coisas, mas o fim ainda não é agora. Como está falando nessa palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Para que venha, meus irmãos amados, em nome do Senhor Jesus, o fim é importante e é necessário que aconteçam algumas coisas que ainda não aconteceram. Que coisas são essas, apóstolo? Jerusalém, ela é, por excelência, o relógio do mundo. Se você quer saber o que está acontecendo e o que vai acontecer no planeta Terra, você tem que olhar para Israel. E dentro de Israel, você tem que olhar especificamente para Jerusalém. Lá em Jerusalém existe um terreno muito grande, aonde hoje está construída a mesquita de Al-Aqsa, o chamado Domo da Rocha.
Essa mesquita, ela foi construída exatamente no local do Templo de Salomão. Mas acontece que aquele terreno foi comprado por Davi de Araruna, o Jebuseu, para construir o segundo templo, e ele foi construído por Salomão. Depois, no ano 70, esse templo foi destruído totalmente. Jesus fala sobre essa destruição aqui em Mateus capítulo 24, uma destruição que aconteceu no ano 70, muitos anos depois de Jesus Cristo ter falado essa palavra. Então, preste atenção. Lá no terreno, depois que foi devastado o templo, foi construída uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa. Essa mesquita está no lugar do templo. Só que para construir o terceiro templo, descrito lá no capítulo 40 do livro de Ezequiel, você pode ler aí na sua Bíblia, é preciso que essa mesquita seja demolida totalmente. É preciso que o terreno seja totalmente limpo dos escombros. É preciso que o sumo sacerdote de Israel purifique o terreno. Aí sim vai começar a construção do terceiro templo descrito lá no livro de Daniel. Está descrito também no livro de Ezequiel, no capítulo 40. Porém, para que a mesquita seja destruída, é preciso que haja um acordo de paz. Porque se a mesquita for demolida por Israel, pelos líderes israelenses, sem que haja um acordo de paz, aí nós temos uma terceira guerra mundial. Porque vão se levantar contra Israel e o povo judeu todos os muçulmanos, porque a mesquita pertence aos muçulmanos. Então é preciso que seja feito um acordo de paz. Quando for feito esse acordo de paz, aí sim será construído o terceiro templo de Salomão, descrito no capítulo 40 do profeta Ezequiel. Quando o templo estiver pronto, lá no altar será colocada uma cadeira, uma espécie de um trono. Esse trono, ele é ocupado somente pelo sumo sacerdote judeu, entendeu? E quando o anticristo se manifestar, o anticristo já se manifestou? Alguém já identificou o anticristo para você? Não. O templo já foi construído? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão? Já foi demolida a mesquita de Al-Aqsa? Então, ainda não é tempo, não é o fim dos tempos, porque aqui, na palavra de Deus, Jesus Cristo dá sinais claros a respeito de sua vinda. A palavra de Deus, irmãos, ela fala lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, que é o que eu estou fazendo com vocês agora. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria é a palavra de Deus, irmão. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3, versículo 16. Quando o anticristo se manifestar, isso ainda não aconteceu. Apóstolo, quem é o anticristo? Não sei, ninguém sabe. Não adianta eu ficar aqui como ficam algumas pessoas que não entendem nada da palavra, tentando acreditar, tentando adivinhar quem é o anticristo. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi que o Papa João Paulo II, aquele que morreu, era o anticristo. Eu já ouvi isso. Já ouvi dizer que era Michael Jackson. Já ouvi dizer que era o Barack Obama, quando o Obama estava na presidência dos Estados Unidos da América. Já ouvi dizer que o anticristo era o Jeff Bezos. Agora, a moda é dizer que o anticristo é o Elon Musk, porque atualmente é o homem mais rico do mundo. Só que a palavra de Deus, ela diz exatamente que nós não devemos
ficar nos atendo a esse tipo de bobagens. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, primeiramente, nós precisamos, para que venha o tempo do fim, nós precisamos que aconteça uma sequência de situações que ainda não estão acontecendo. Primeiro ponto, precisa ser reconstruído o templo no lugar da mesquita de Al-Aqsa, lá no Domo da Rocha, em Jerusalém, dentro da cidade compacta. Aquele terreno vai ser limpo e vai ser construído o terceiro templo. Já está tudo pronto, até o metrô que leva as pessoas do aeroporto de Tel Aviv até o terceiro templo está pronto. Já está tudo preparado, porém o tempo ainda não é chegado. Pensa nisso, não deixa as pessoas te enganarem com bobagens aqui no YouTube, para que você não fique preocupado. Sabe por que eu tô pregando, irmãos, a respeito disso aqui? Porque as pessoas ficam preocupadas. Porque a pessoa vê um vídeo de um neófito desses aí, de um iniciante que não conhece o evangelho, ela fica preocupada e ela pode até mesmo suicidar-se. Então o meu objetivo aqui, de nenhuma forma, é enganar ninguém. Eu não estou aqui caçando likes. O meu objetivo na palavra de Deus aqui é pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós tivermos a manifestação do anticristo e ele se sentar no trono do sumo sacerdote, assim como está o nosso Senhor Jesus Cristo, disse lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, no capítulo 24, versículo 15: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, inclusive na palavra está entre parênteses, quem ler entenda. O que significa a abominação da desolação? O templo, quando ele for construído, ele será um templo sagrado. E só pode sentar na cadeira do sumo sacerdote quem está preparado e erguido por Deus para se sentar lá. Quem é essa pessoa? O sumo sacerdote judeu que estará sentado naquela cadeira do templo. Porém, a abominação da desolação, ou seja, o anticristo vai se sentar naquela cadeira, chamando para si toda a adoração, querendo ser adorado como Deus. Onde está essa palavra? Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, no versículo 15. Pesquisa aí na sua Bíblia, que você tem Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia. Fecha o TikTok e abra a sua Bíblia. Agora, ele estava falando a respeito de Daniel, capítulo 12, no versículo 11. Fala a respeito da abominação, da desolação. Quando isso acontecer, quando o anticristo sentar-se na cadeira do sumo sacerdote, querendo ser agradado como Deus, adorado como Deus, aí nós, os cristãos, temos que, fugir, porque vai começar a grande tribulação. Não existe ainda templo construído, nem sequer o terreno nós temos liberado para construção. Não existe ainda o acordo de paz, o anticristo ainda não se manifestou. Falei aqui de 4 sinais. 4 sinais que estarão sendo amplamente divulgados na mídia, nessa mídia aí que você conhece, os sites, enfim, do sistema. Isso não aconteceu. Então a vinda do Senhor Jesus ainda não é chegada. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore a Deus para que Deus possa direcionar você e para que Deus possa orientar você a respeito das melhores escrituras, a respeito dos melhores vídeos, para que você não seja enganado por pessoas que são caçadores de likes. O meu objetivo não é caçar like. O meu objetivo, eu sou um pregador
da santa palavra de Deus. Eu posso ter um like no meu vídeo e posso ter um seguidor. Já está maravilhoso. Se eu estiver pregando a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Muito obrigado, eu sou o apóstolo doutor Imperador Salomão. Eu tenho um pós-doutorado em teologia, ciências da religião e aconselhamento cristão. Porém, eu não prego teologia, meus irmãos. Eu prego a palavra de Deus, porque o que vai salvar você não é teologia, é a palavra de Deus. É isso que eu prego. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia no dia de hoje. Que Jesus Cristo fique com você e habite no seu coração. Em nome do nosso Senhor Jesus. Tchau, bom dia, fica com Deus. Tchau.